Um outro componente muito importante para a gente aprender, para que o nosso entendimento da programação do Arduino seja muito melhor, é a comunicação serial, né? Essa comunicação serial, ela vem a partir da interface serial que tem dentro do microcontrolador, dentro do Atmega 328, né? Então, o microcontrolador, ele tem essa saída serial. E o que que acontece? Quando essa saída serial ela é utilizada, ela passa por um outro microcontrolador, né, que tem dentro da placa do Arduino, vocês podem ver aqui na figura, que vai fazer a transferência dessa linguagem, dessa informação que saiu do microcontrolador para o USB, tá? Então, como vocês podem pegar a placa de vocês, vocês vão ver que tem um chipzinho, um quadradinho pequeno. E esse chipzinho é um outro microcontrolador que faz esse papel de conversão de serial para USB. Então, o mesmo cabo que a gente utiliza para alimentar o Arduino, que a gente utiliza para fazer a programação do Arduino, a gente usa também para a comunicação com o computador. Tá? E essa comunicação, ela acontece de uma forma seriada, por isso o nome é comunicação serial. Os dados eles são colocados no barramento de comunicação num padrão onde você vai ter os uns e os zeros, representando assim uma determinada palavra, uma determinada letra. E existe um carinha que nós, quando configuramos a utilização da comunicação serial, que é o baud rate, que geralmente você vê lá na configuração serial.begin 9600. Isso é a taxa de comunicação que o teu Arduino está fazendo com o computador. Essa taxa são os bits por segundo. Tá? Então aqui você pode ver esse diagrama mostrando o processo de como funciona uma comunicação serial no âmbito binário. Então, os pinos, ou os níveis lógicos 0 e 1, representados de forma analógica, são o 0 e os 5 volts. Então, quando tem 5 volts, é o bit 1. Quando tem 0 volts, é o bit 0. E assim sucessivamente, de um start bit até um stop bit. A partir disso, o processo de comunicação consegue identificar que dado que chegou, que dado que foi enviado. Tá? Então toda essa mágica, ela acontece de forma abstrata dentro das funções do próprio Arduino. Então quando você faz o serial begin, ou serial println, ou print, você faz tudo aquilo ali por baixo. Tá? E uma das coisas que a gente pode verificar se a nossa comunicação está funcionando no Arduino é a partir dos dois LEDs que vem inserido dentro da placa. Vocês vão ver que, como está na indicação aí, eu tenho os LEDs TX e o RX. O LED TX, ele é o LED que pisca quando estamos enviando dados. Quando estamos enviando os dados do Arduino para o PC. E o RX é quando ele está recebendo os dados. Então, você vai ver também que quando você manda programar o Arduino a partir da IDE, você vai ver que esses caras também começam a piscar. Então, isso é um indicador de que a placa está funcionando, que ela está com o processo de comunicação serial dela em perfeito estado. Uma das coisas muito importantes que a gente precisa entender é que a comunicação ela se dá sempre no padrão 0 e 1. E para que isso possa ser convertido em uma letra, como a gente às vezes quer que mandar uma informação pela serial ou ler uma informação pela serial, existe uma codificação que foi padronizada, que é o código padrão americano, para o intercâmbio de informações, a famosa tabela ASCII. Essa tabela ela faz a representação ou a conversão dos bits, da sequência de bits, para o valor pré-determinado. Exemplo,
para que eu possa escrever a letra A de um lado ou para o outro, indiferente, se você está escrevendo para o computador ou o computador está escrevendo para o Arduino, para escrever a letra A, nós precisamos mandar essa sequência aqui, ó, de bits, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Mandou essa sequência, tanto o computador quanto o Arduino entende que foi enviada uma letra A. Tá? E nós vamos ver nos exemplos que, às vezes, nós vamos enviar um dado. Exemplo, nós vamos enviar o valor 2. Vamos pegar aqui, ó, o valor 2. E esse valor 2, tá aqui, ó, ele vai chegar na serial para a gente com o número 50. Por quê? Porque ele converteu o valor que a gente está comunicando para um valor da tabela. E aí nós precisamos fazer essa conversão. Quando chega a 50, eu tenho que fazer 50, se eu estiver usando só numeral, eu faço esse 50 menos 48, porque 48 é o valor do meu dígito 0. Isso vai ficar muito claro quando a gente estiver fazendo os nossos testes. Mas uma das formas que temos para fazer o cálculo ou fazer a conversão de diversos valores para qualquer base octal, binária ou hexadecimal, nós podemos usar a calculadora do Windows. Então, se você estiver usando o Windows e procurar pela sua calculadora aí no computador, você vai abrir, ela vai estar assim. Se você vir em exibir e clicar em programador, ela vai abrir essa calculadora e aqui você vai poder fazer as conversões. Eu quero saber, então vamos lá. Eu estou em decimal, no valor decimal, 50. Tá? Quanto que é 50 em binário? Quanto que é 50? Eu clico aqui do lado esquerdo, ó, cliquei aqui em binário. Quanto que é 50 em hexadecimal? Isso nos ajuda muito, principalmente quando estamos trabalhando com comunicação. Mais para frente, vocês, com o passar dos exemplos, nós vamos ver todas essas necessidades que precisamos aprender para que, quando uma informação, ou quando estivermos lendo algum sensor, ou lendo alguma informação de uma outra placa, a gente não se perca e saiba muito bem o porquê que aquele valor chegou alterado. Então, você está lá esperando o valor 50 e ele chega a 32, você pode deduzir que não chegou a 50 porque ele está chegando com a informação em hexadecimal. Aí você só precisa converter para decimal que você vai ter o valor de 50. A comunicação serial, ela tem a biblioteca, como a gente já falou anteriormente, e essa biblioteca ela vem implementado diversas outras funções além dessas aqui, tá? Que está na apresentação. Mas essas são as que nós vamos utilizar por enquanto. Enquanto a gente não precisar das outras funções, nós vamos utilizar ela. Caso você queira verificar todas as funções, nós já vimos isso, ir lá no código, lá na página do arduino.cc, no guia referência, e você vai ter lá embaixo a comunicação serial. Eu clico e ele vai me mostrar quais são todos os métodos que estão inseridos dentro da função de comunicação serial. Então aqui é o println, que a gente vai usar muito, print, o begin, o available. Então, se você tiver alguma outra necessidade, pode vir aqui e verificar qual é a função e o que cada função dessa faz. Então, dá só um exemplo. Se eu pegar o print aqui, como a gente já fez anteriormente, ele me explica o que o print faz, né? Se eu não sei o inglês, já sabe como fazer, né? Traduz a página e lê essa documentação para entender como que o print funciona. Mas esses comandos que nós já vamos utilizar, eu deixei uma explicação sucinta dele aqui, onde o serial begin, ele inicia a comunicação com os pinos seriais na velocidade formada. E a unidade é em bits por segundo, como eu falei anteriormente. Por padrão, a gente sempre utiliza o 9600 aqui.
tá? O serial.end, ele desativa a comunicação serial. Poucas vezes nós vamos utilizar esse comando, mas vocês, se tiverem projetando algum dispositivo que em um determinado momento você precisa usar as duas portas, como eu falei, que quando você está usando a comunicação serial, você perde esses dois pinos, o pino 0 e o pino 1, você pode fazer esse intermédio de, quando você quiser usar serial, você liga, faz o que precisa fazer e desliga. Depois você usa os pinos para fazer outra coisa. Mas isso é incomum, mas para questão de informação, existe esse serial.end. O serial.variable obtém um número de bytes disponível para leitura. Ele é um buffer de 64 bytes. Então, o que é isso? Esse cara, ele pega a informação de quanto de informação tem dentro de uma caixinha. Então, buffer, imagine que o buffer é uma caixa que pode ser guardada as informações que são enviadas para o Arduino. Quando o computador envia essas informações para essa caixa fica com uma determinada quantidade de informações, né? Essa função, ela verifica quanto de informação tem lá. Já o serial.read, ele lê o primeiro byte da entrada serial e retorna -1 caso não haja dado. Então, esse serial.read, ele lê a caixinha. O avaliable verifica se tem alguma coisa. Já o read, ele verifica o que está lá dentro. E ele verifica byte a byte. Então, os dados vão chegando na serial e você vai lendo um a um. Tá? Já o serial.print, ele é uma das funções para a gente enviar os dados para a serial do computador. Então, nós estamos enviando para fora a informação. Existe a opção de você colocar o formato que você quer enviar a informação. Por padrão, vai o formato decimal, mas nós vamos ver alguns outros formatos. Já o println, o serial.println, também tem a mesma estrutura do print, porém, o último valor que ele envia, depois do valor que você quer enviar, ele joga um /n, que quer dizer uma nova linha. Então, ele vai escrever e dar uma nova linha. Já explicando alguns dos formatos utilizados pela comunicação serial, como eu falei, a serial sempre via informação como um caractere ASCII. Tá? Então, a gente sempre vai mandar o caractere que é enviado para o computador, né, ou recebido, ele é transformado num caractere ASCII, e aí você faz a conversão que você precisar fazer. Aqui eu tenho alguns exemplos de valores que são enviados para o computador e como que ele chega no monitor da IDE. Então, se eu mandar esse valor 1.23456, ele vai truncar esses valores e vai mandar só 1.23. Tá? Esse é o padrão. Caso eu coloque a informação, dê uma vírgula e quantas casas decimais eu quero enviar, eu posso definir isso. Então aqui eu coloquei o mesmo valor e coloquei como o formato de envio para 3 casas decimais. Ele vai transmitir o 1.234. Já quando eu quero mandar uma string ou uma cadeia de caracteres, eu sempre coloco dentro de aspas duplas. Tá? Então toda vez que eu quero escrever alguma frase, alguma informação na serial, eu mando o conteúdo dentro de aspas duplas. Isso é o envio de uma string. Já quando eu quero mandar um caractere, eu mando a partir de uma aspa simples. Existe a diferença. Então, quando é string, aspas duplas. Quando é apenas um caractere, aspas simples. Existem também os 4 formatos que eu posso mandar para o computador, que é o formato binário. Então, eu quero mandar a letra A no formato já binário. Ou eu quero mandar a letra A, mas no formato octal. Ou mandar a letra A no formato hexadecimal, que é o 41. E aí a gente pode ver isso lá na tabela. E se eu mandar ele no formato decimal, ele vai chegar aos 65. Voltando lá na tabela,
Então a gente vai ver aqui, ó, que a letra A, vamos encontrar a letra A aqui. A, ela está... A letra A está aqui, ó. A letra A, se eu mandar ela como um decimal, né? Ó, aqui, se eu mandar como um decimal, ela vai chegar com o valor 65. Se eu mandar como hexadecimal, ela vai chegar com o valor 41. E assim sucessivamente.